Sejam todos bem-vindos ao canal Eletron Telecom. O vídeo de hoje vamos falar sobre soma e notação sigma. Se nós desejamos encontrar a área de uma superfície não linear, nós precisamos dividir essa área em certos retângulos. Suponhamos que nós queremos fazer a soma das áreas, por exemplo, do valor de 60 mais 45 mais 50 mais 55 mais 50, que pode nos dar um valor de 260. Esse 260 pode ser metros quadrados, vai depender do sistema internacional que está a ser usado. Mas e se fôssemos a dividir os retângulos um número muito maior? Claro que nós, para fazermos a soma, seria um processo muito longo. Para nós podermos reduzir a soma, vamos introduzir uma letra grega maiúscula chamada sigma. A sua notação é da seguinte forma: nós teremos somatório de i, que começa de 1 até n. O n é o limite da soma e o i é o início da soma. Suponhamos que nós temos que fazer a soma dos primeiros números inteiros positivos quadrados até 20. O n, nesse caso, para o nosso problema, nós tínhamos que dizer que tem que ir até 20 e devem ser todos os números inteiros positivos quadrados. O i começa no 1 e é um número quadrado. Como é que nós iremos escrever o somatório? O somatório ele é escrito da seguinte forma: temos aqui a nossa letra, que nós lemos como somatório de i, que começa de 1 até no n, vamos substituir por 20, que é o limite que vai até 20, de o quê? Estamos a dizer que é de números inteiros positivos quadrados. Então aqui nós iremos colocar i, mas não podemos só escrever i, porque dizem que devem ser números inteiros positivos quadrados, então tem que ser i ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se formos a substituir i, começando de 1, teremos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais reticências, mais 20 ao quadrado. E se nós desejamos encontrar a notação de soma de raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, mais reticências, mais raiz de 10. Como é que seria a notação? Temos que olhar que o valor limite da soma é o 10, então n é igual a 10 e o valor começa claramente no 1. E aqui nós percebemos só números que estão dentro de uma raiz. O somatório ele é escrito da seguinte forma: i, começando de 1 até 10. No lugar de i nós poderíamos escrever assim, não seria correto. Percebemos que nós temos números que estão dentro de uma raiz, então nós temos que escrever raiz de i. Se não formos substituir os dados, nós teremos raiz de 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 mais reticências mais raiz de 10. Esta será a notação para esta soma. E se nós quiséssemos escrever a notação de soma dos números ímpares, dos primeiros 200 números inteiros positivos, como é que nós iremos escrever? Primeiro, nós temos que escrever o n, que é onde nós vamos parar com a nossa soma. Então, se dizem são 200 números, significa que o n tem que parar no 200. E o i, claro, vai começar no 1. E o somatório nós vamos escrever começando de i, começa no 1,
e vai até 200, mas são números ímpares. E como é que nós iremos escrever para números ímpares? Nós não podemos escrever i. Porque se nós formos a substituir o i, nós teremos 1, 2, 3, sucessivamente. Mas aqui estamos a pedir para nós encontrarmos os números ímpares dos primeiros 200 números inteiros positivos. Vamos perceber que se nós formos a fazer 2 vezes i, nós teremos 2 vezes aquele número que nós vamos substituir. E se nós formos a subtrair por 1, nós passaremos a ter sempre um número ímpar. Por exemplo, se nós colocarmos 2 vezes 2 menos 1, nós teremos 4 menos 1, teremos 3. O 3 é o número ímpar. Deste modo, nós vamos escrever 2i menos 1. Esta será a notação de soma. Para nós podermos escrever a notação e fazermos a soma, nós precisamos usar certos teoremas que podem nos ajudar a simplificar os passos. Primeiro vamos começar com o teorema que nos diz o somatório de i começa de 1 até n de uma constante c, ela tem que ser igual a constante a multiplicar por n. Para este teorema é muito simples de imaginar. Nós se tivéssemos um somatório que começa de 1, que vai até 2, e temos 3 como uma constante, o resultado nós teríamos 3 multiplicado por n, que é 2, e teríamos 6. Este seria o somatório. O segundo teorema diz-nos o seguinte: se nós temos um somatório que começa de 1 e vai até n, de i, nós vamos escrever n mais 1 sobre 2, que nos diz a soma dos primeiros n inteiros positivos. O terceiro teorema, ele nos diz que se nós tivermos somatório de i, que começa no 1 e vai até n, de i ao quadrado, nós passaremos a ter n de n mais 1, 2 vezes n mais 1, dividido por 6. Essa é a soma de quadrado dos primeiros números inteiros positivos. Estes teoremas são fundamentais para determinarmos a soma de qualquer conjunto. Por exemplo, para o segundo teorema, que nos diz se nós tivermos somatório, de i que começa de 1 e vai até n de i, seria igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Podemos interpretar da seguinte forma: se nós tivermos um exemplo que começa de i no 1 e vai até 2, de 2i, nós passaremos a ter 2 vezes. No lugar do i, conforme o teorema nos diz, nós temos que substituir aqui, nós passaremos a ter n mais 1 sobre 2. No lugar do n, nós temos que substituir por 2 e nós escrevemos da seguinte forma: passaremos a ter 2, no lugar de n colocamos 2, teremos 2 mais 1 sobre 2, então temos 2, com 2 simplificamos, nós passaremos a ter 3 vezes 2, teremos 6. Este é o resultado usando o segundo teorema. Se nós quisermos aplicar o terceiro teorema, nós podemos ter aqui o terceiro exemplo, que nos diz que se nós temos o somatório de i que começa de 1 até n, de i ao quadrado, que é igual a n, a multiplicar com n mais 1, ainda multiplicar com 2n mais 1, tudo dividido por 6, nós podemos pegar um exemplo que nos diz
somatório que nos diz somatório de i começa no 1 até 6, de 3i ao quadrado nós passaremos a ter 3. No lugar do i nós teremos que colocar a nossa expressão conforme vier no nosso teorema. Nós passaremos a ter n mais 1 a multiplicar por 2n mais 1, tudo a ser dividido por 6. Dessa forma, no lugar do n vamos ter que substituir pelo seu respectivo valor. Percebam que o 3 com o 6 ele é simplificado. Nós passaremos a ter, no lugar do n vamos colocar o 6. Então teremos 6 mais 1, 2 vezes 6 mais 1 sobre 2. Aqui, fazendo o cálculo, nós teríamos 6 vezes 7 vezes 13 dividido por 2, que seria igual a 273. Esta seria a forma de encontrarmos a soma, usando o terceiro teorema. E por fim, nós temos o quarto teorema. O quarto teorema nos diz: somatório de i começa de 1 até n, de c vezes ai mais d bi. Vamos escrever o seguinte, que este somatório ele seria igual a c somatório de i começando de 1 até n, de ai mais d somatório de i começa no 1 até n de bi. O c e o d são constantes, por isso que eles foram tirados para fora. Se nós vamos pegar um exemplo que nos diz somatório de i começa no 1 até 8 de 2i mais 1. Usando o quarto teorema, nós teremos que escrever que somatório de i começando no 1 até 8 de 2i mais somatório de i começa no 1 até 8 de 1. Aqui, para nós acharmos o somatório, nós vamos escrever. Primeiro vamos começar achando o primeiro somatório e por fim o segundo somatório. Dessa forma nós escrevemos 2 no lugar do a multiplicar com i. No lugar do i nós temos que colocar o segundo teorema que nos diz, nós teremos n mais 1 dividido por 2 mais o somatório dessa expressão. Sabemos que a partir do primeiro teorema, que é o somatório de constante, nós teríamos 8 a multiplicar com 1. Escrevemos olhando primeiro que o 2 com 2 ele é simplificado, então no lugar do n vamos substituir por 8. Então teremos 8 mais 1 dividido por 1 mais 8. E aqui o resultado nós teremos 8 a multiplicar com 9, adicionar com 8, nós teríamos o resultado 80. E se tivermos um exemplo onde nos pedem para encontrar um somatório de i começando com 1 até 20 de i ao quadrado, usando o terceiro teorema, nós sabemos que nós teremos que ter n mais 1 2n mais 1 sobre 6. E o que nós temos que fazer é simplesmente, no lugar do n, colocamos o
valor respectivo, que é o 20, então teríamos 20 mais 1, 2 vezes 20, mais 1, dividido por 6. Aqui nós teríamos 20 a multiplicar com 21, ainda multiplicar com 41, a dividir por 6, teríamos 2870. Com esses teoremas é possível resolvermos exercícios relacionados com a notação de soma. Até o próximo vídeo.